uma coisa que é muito interessante na parte do control the price, né? Você vai conferir se aquilo que a gente está vendendo está sendo rentável para a companhia. Correto? Ou é mais que isso? Eu acho que uma das funções, talvez a reativa, é essa. Porque como você já delineou ali para ser executado, na execução você vai pegar as tempestades que aparecem no caminho. Vai pegar. Né? Vai pegar. E olhando tanto o seu lado CFO como o seu lado, né, de precificação comercial que você tem, como é que funciona isso na tua cabeça, mais ou menos? Porque a maioria das empresas trabalham com custo médio. Hoje a gente sabe que o custo médio oscila bastante. Né? E, por outro lado, vai afetar as nossas margens também. Como é que você trabalha com isso hoje, entre a variação de custo versus o que está acontecendo na margem? Se é gerenciamento da mão para a boca, né, curto prazo, ou se é alguma coisa mais estratégica? Como é que funciona? Cara, eu tenho uma forma de pensar talvez um pouco diferente aí da grande maioria das pessoas que estão sentadas nessa cadeira. Claro que a margem é importante. Nenhum acionista no mundo abre mão da rentabilidade da empresa, mas a rentabilidade tem que ser sustentável. Sim. Né? Então, se você perguntar para mim o que você prefere, você prefere top line ou margem, obviamente que eu vou te falar que é margem. Mas a qualquer custo, 30% de zero é zero, velho. Exato. Não tem jeito, 30% de zero é zero. Tem que pôr na balança, né? Eu tive uma situação essa semana e foi super interessante, porque a gente também está conseguindo, eu diria, colocar pricing na Argentina. Opa! Desafio. Como é que faz isso numa economia com 200%, 300% de inflação? Né? Então, o que acontece? A Argentina agora passa por uma outra situação daquela que ela tinha 3 meses atrás. Né? Então, o consumo despencou durante o volta às aulas, despencou 30%. Caramba. Como é que eu faço? Se eu tenho que aumentar a inflação de 3 meses, bateu em 45%, eu preciso passar 45% de preço. Se o cara já não tinha dinheiro antes do aumento. Se o cara já não tinha dinheiro antes do aumento, agora então ele tem menos, cara. Mas não é só aperta um botão lá e tem que repassar. Custo, mas minha margem é meu preço. Não é assim, Exato, não? claro. É claro. E é isso que a tendência, cara, é essa. O desespero é esse. Só que a gente esquece das regrinhas básicas, né? Que eu tenho. Óbvio que tem inflação, eu preciso olhar para a inflação. No caso da Argentina, tem desvalorização, eu preciso olhar para a desvalorização, afinal de contas eu não produzo lá, eu importo tudo, então eu preciso olhar para isso. Mas tem a margem, né, que a gente acabou de falar aqui, que é importante, mas no final, cara, tem um negócio importantíssimo, que é o meu concorrente, cara. E o meu consumidor. Se o consumidor não tem dinheiro para comprar e meu concorrente está baixando o preço ou não está aumentando o preço como eu estou aumentando, o que vai acontecer com o meu volume? Vai despencar mais do que o consumo está despencando. E você vai perder market share. E eu vou perder market share. E eu não vou ter... Adianta nada, eu vou ter um estoque lindo, maravilhoso lá, até que na Argentina, por toda essa desvalorização e tal, ter estoque não é o pior dos mundos. Mas e daí? É dinheiro parado. Né? É dinheiro parado. Então tem que ter um equilíbrio. A gente precisa... A decisão não tem que ser por custo. O custo é importante, a margem é importante, lógico que é, mas eu não sobrevivo. Né? Senão todo mundo... Senão era fácil, né, cara? Você falando é muito interessante, estão me lembrando aqui, até na minha pesquisa do mestrado eu falei que a Price é um equilíbrio dos 3 Cs. É custo, competição, que entra os competidores, e também o próprio cliente / mercado. Porque se não tentar buscar um equilíbrio, olhar só para uma ótica, é como se desenhasse 3 bolas e falar assim, tá aqui no meio, como é que eu equilibro isso? E é sempre difícil equilibrar, mas se não olhar os 3, uma das pernas vai desequilibrar. Então é muito bacana, ainda mais na Argentina, que essa parte aqui de sensibilidade do cliente com a inflação dessa, o que o competidor vai fazer e como os custos estão lidando que você não controla, não tem previsibilidade. Mas, caramba, eu queria explorar um pouco do que o Wilson falou, que é o control the price, porque no final do dia, principalmente no mundo de price, né, e a gente sabe que tem muito poucas literaturas, vamos dizer assim, e as literaturas, às vezes, que tem fora do Brasil, não se aplica 100% no Brasil. Então, até alguns nomes, às vezes, para uma empresa é uma determinada abordagem, para uma outra é outra. Sim,
Para quem está pensando em implementar um Control the Price, e eu sei que você tem uma experiência dessa jornada aí, começa por onde? Já começa só olhando dispersão, olhando diferenças de custo? É por onde aí, André? Cara, eu vou te falar por onde a gente começou. Tá bom. Acho que não existe uma regra... Não tem receita de não bolo, tem, né? cara. Na sua experiência. Eu acho que primeiro a gente tem que mergulhar para entender onde estão os principais problemas e depois a gente vai montar o processo que a gente precisa para nos adaptarmos aos problemas. E os problemas são transitórios. Um dia você tem um problema, outro dia você tem outro. E não adianta, se você ficar estático, você vai parar. Né? Então, acho que a primeira abordagem que a gente foi entender, cara, como está a nossa política comercial hoje? Boa. Né? O que a nossa política comercial está ajudando ou atrapalhando a nossa execução? Legal. Da estratégia. E qual é a nossa estratégia? Temos estratégia? Né? Então, a primeira coisa foi isso. Entendemos a política comercial? Entendemos. Como ela está hoje? Entendemos. Quais são os gaps que a gente quer consertar disso e como a gente vai fazer, quanto tempo vai levar. Então, o Control the Price saiu dali. Saiu de entender a política comercial, fazer com que a comunicação fosse igual para todo mundo. Então, marketing, vendas. E quando eu falo marketing e vendas, eu incluo o trade, eu incluo operações de vendas, eu incluo o GM da empresa. Às vezes até supply chain, cara, porque eles também estão nessa brincadeira toda, né? Todo mundo entendeu? Entendeu. Vamos construir junto uma nova política comercial? Vamos. Para fazer isso, o que a gente tem que fazer? É entender como é que está a execução. E aí entra a dispersão. Você vai analisar os canais, a vocação de cada canal. A gente, na BIC, até na Danone também não era muito diferente, o wholesaler brinca de forma importante nesse jogo. Né? E é um cara de volume. Só que esse cara é o cara que vai me trazer o que eu quero trazer, ele vai me trazer o mix adequado, ele vai me trazer os produtos que eu quero, as minhas inovações vão estar representadas. Não é esse cara que vai fazer isso. Esse cara vai fazer volume, cara. Esse cara vai fazer aquilo que dá margem que entra no estoque dele e sai. Né? Então, quem que eu preciso ter aqui nessa brincadeira? Eu preciso ter distribuidor. Quantos eu tenho hoje? Eu tenho 10. Quantos eu preciso? Preciso de 50. Como nós vamos fazer para chegar lá? Então, tudo isso entra na brincadeira de dispersão e a política comercial, ela acaba refletindo isso. Qual vai ser o diferencial que o meu distribuidor, que é o canal que eu quero investir, vai ter frente ao meu atacadista, ou meu wholesaler, ou seja lá o que for. Então, olhamos para isso, obviamente, olha para o varejista, olha para o cash and carry, olha para cada um deles, e a gente traça uma política comercial de acordo com a estratégia da onde a gente quer estar, com qual produto a gente quer estar, com qual rentabilidade a gente quer estar. Todo mundo está de acordo com isso? Beleza. Então essa é a segunda parte do controle de price. Porque se você não estabelecer a regra do jogo antes de começar a jogar, como é que o cara vai jogar? O controle de price não serve para nada, cara.